Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões no Salmo 119. E sempre trazemos aquela orientação também, às vezes como pela manhã. Os pais fiquem atentos, as crianças de colo. Vamos cada vez mais conspirar, cooperar, né? Se houver necessidade. Se o pequenino ser acalentado, você pode sair um pouco, retornar. Mas tudo nós fazemos, colocamos nosso celular no modo silencioso, porque a pregação da palavra ela é determinante e imprescindível para as nossas vidas. Então, juntos possamos aprender mais da graça do nosso Deus essa manhã. Salmo 119, a partir do versículo 105, nós vamos ler até o versículo 109. Embora nossa prédica essa manhã se detenha mais especificamente no verso 109. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Amém. Obrigado, Pai. Nós somos gratos a Ti porque Tu és bom e o privilégio de estar na Assembleia dos Santos. Meu Deus, como isso é maravilhoso, como isso é sublime. Erguer nossas vozes, homens e mulheres arrependidos por seus pecados, cantando ao Senhor, adorando o Senhor, com o santo livro em suas mãos, com os corações abertos, dizendo, fala, Senhor, que teu servo ouve. Isso é sem igual. De fato, nós temos um antegozo do céu, uma antecipação das realidades eternas, na congregação, no ajuntamento solene. Graças te damos por isso. Abençoa a tua igreja, que nessa manhã possamos mais uma vez sermos ensinados pelo Mestre bendito de nossas almas. Pai, para a glória do teu nome, é no nome dele que nós choramos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Após louvar o Senhor em meus lutas, como eterno discípulo, nós vemos que o salmista passa a considerar ainda mais intensamente os perigos dessa vida e a proteção permanente da palavra de Deus para com ele, para com a sua alma. Se não, veja só o versículo número 108, nós vimos isso, ele louva ao Senhor, domingo passado. O salmista diz, aceita, Senhor, espontânea oferenda dos meus lábios. E nós observamos que essa adoração ela está ali, incrustada mesmo, num contexto de sofrimento. O versículo anterior, nós vemos no versículo 107, ele fala que está aflitíssimo. E no versículo 109, que também lemos hoje, ele fala que está em contínuo perigo de vida. E ainda no versículo 110, ele fala das ciladas que lhe são armadas. Mas isso em nada impediu o salmista de louvar a Deus. Ele entendeu a importância de continuar louvando o Senhor, do prazer, da vida que deriva da adoração a Deus. Como nós estamos aqui como crentes, em meio ao mundo que convulsiona. E mesmo assim, nesse contexto, ele via que adorando a Deus, ele iria estar aprendendo mais. Por isso, no versículo 108, ele fala, ensina-me os teus juízos, ele é um eterno discípulo. O eterno discípulo é um eterno adorador, e o eterno adorador é um eterno discípulo, porque vendo a glória de Deus cada vez mais intensamente, ele aprende mais, e ao aprender mais, ele adora mais a Deus, e essa é uma realidade que se retroalimenta em toda a vida cristã e por toda a eternidade, quando contemplaremos o Senhor perfeitamente na beleza da sua santidade. Mas ele passa, então, a nos mostrar ainda mais, como que nos desvendando as vísceras, vamos dizer, dos seus sofrimentos. E ele mostra mais ainda para nós como isso é importante para a compreensão nossa como crentes, e isso ainda mais ressalta a grandiosidade do louvor de um coração aflito.
Porque o salmista diz que ele está em constante perigo de vida. Veja isso no versículo 109. Ele diz, estou de contínuo em perigo de vida. Então, quero aprender aqui essa manhã mais com os irmãos, com os servos de Deus, acerca desses perigos e da proteção, claro, disponibilizada para nós na palavra de Deus. Então, basicamente, veja que é isso que o versículo 109 diz. Ele fala, estou de contínuo em perigo de vida. E na parte B do versículo ele fala, todavia não me esqueça da tua lei. Basicamente, é isso que ele nos ensina. Então, primeiramente, eu quero considerar os perigos da vida cristã e, na sequência, a proteção permanente da palavra de Deus. Irmãos, a vida fora do Éden. Quando eu falo isso, estou me reportando ao estado de deleite, prazer, de perfeição que os nossos pais viviam antes da queda. A vida fora do Éden é, por definição, uma vida perigosa. A vida fora do Éden é, por definição, uma vida perigosa. Desde que nossos pais caíram, vivemos em um mundo que é regido em seu sistema por Satanás. Isso é bíblico. O sistema deste mundo, no que concerne a sua mentalidade, a sua filosofia, as suas ideologias, enfim, pertence ao diabo. Isso é bíblico. O Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus assim diz para nós, ali, quando está na iminência de ser preso e ser levado pelos seus algozes. No versículo 30, ele diz, o Senhor, no Evangelho de João, capítulo 14, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então existe um antagonismo claro entre luz e trevas, e esse sistema é regido por Satanás. Nós, quando estivemos aqui expondo Apocalipse 13, 14, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, a realidade mesmo política, religiosa, as falsas religiões, o mundo jaz no maligno, João diz isso. Esse mundo é perigoso. É muito importante nós não sermos utópicos quanto a essa realidade. Além desse mundo ter como seu príncipe, em seu sistema, no seu conluio contra Cristo e seu ungido, ele é tomado pela maldição por conta da desobediência. Eu acredito que é algo que nós sempre esquecemos, vamos até falar sobre isso na segunda parte aqui do sermão, no segundo ponto. Nós vivemos em um mundo maldito. Isso é perigoso. Certo? Às vezes as pessoas pensam que a maldição ela está atrelada, eu falo isso em sala de membresia, nas pregações, ao diabo. Não, quem amaldiçoou o mundo foi Deus, pelo pecado do homem. Isso é punição, juízo sobre a humanidade. A terra produzirá cardos e abrolhos. Isso significa exatamente dores, cansaço, tensão familiar, marido e mulher, filhos em dores, o pão obtido com muita dificuldade. Esse é um mundo perigoso, extremamente perigoso. E ele é assolado pelo pecado em todos os homens, em todas as épocas e em todos os lugares. Então, basicamente, eu creio que nós esquecemos disso. A Escritura, ela sempre nos traz isso à memória. Precisamos lembrar disso. Não há como se iludir com as promessas de paz e estabilidade feitas por homens e prometidas pelos muitos sistemas que existiram e que existem em nossos dias. Eu sempre vejo como Deus conduz na sua providência o púlpito da igreja. Nós estamos aí, mais uma vez, na iminência de outro pleito, né? E aí começam as esperanças, nada demais, nenhum problema com as suas expectativas políticas, com seu papel de cidadão, cumpra seu papel. Os irmãos bem conhecem como a igreja se porta quanto a isso, graças a Deus. A igreja tranquilamente age. Mas a nossa esperança, ela não pode estar nessas coisas, embora cumpramos nosso papel. Porque esse mundo foi e sempre será um ambiente perigoso. Né? Um ambiente perigoso. A dangerous place. Olha aí. Bota a legenda aí depois. Né? Um lugar perigoso, né? Não tem como isso aí. Nós temos essa ilusão de que aqui as coisas vão ficar bem. Não. Calvino, escrevendo as Institutas, falando da providência. Eu acho muito bela a maneira como Calvino aplica também, de forma prática, né, a palavra de Deus, a providência. Ele diz,
Ele diz que andando pelas ruas ali de Genebra, mais ou menos assim, parafraseando, não lembro ipsis literis aqui, como ele falou, mas ele diz só o fato de uma telha dessa não se descolar e não cair sobre a cabeça de alguém e matar essa pessoa, nós vemos o quanto a providência está protegendo, conduzindo, resguardando o homem e os homens em todas as coisas. Basta você respirar de forma errada, aí você morre aqui sentado, agonia medonha. É um mundo perigoso, você morre com a sua saliva. A prova de que esse mundo é perigoso e de que ele não está bem são as próprias necessidades que consideramos primárias, né? Então, você observa isso, né? Essa época, como eu falei de pleito, você vê assim, olha, nós temos que melhorar o que? A segurança, porque o nosso mundo é inseguro. Nosso mundo é inseguro. Nós precisamos de polícia armada, nós precisamos de sistema de alarme, nós precisamos de cercas elétricas, nós precisamos de um motoqueiro apitando na rua da gente, eu não sei para quê, mas enfim, a noite todinha. Nós precisamos de tantas coisas para tentarmos nos sentir seguros, porque o mundo é perigoso. Nós precisamos melhorar a nossa saúde, porque não tem ninguém aqui plenamente saudável. Ah, pastor, eu estou muito bem. Você é que pensa. Talvez a doença que vale matar está inoculada em você. Como dizia o puritano Robert McShane. Todos nós vamos, né, já está aí no seu DNA, já está determinado. Isso aí, então, nós precisamos de saúde. A quantidade de farmácias aqui em Fortaleza mostra que nós não estamos muito bem. O pessoal até falou um tempo desse aí, né? É um meme, né? Brincando. Estou com medo de sair de casa e voltar. Minha casa é uma farmácia, porque é uma de frente para a outra e tudo, né? A indústria farmacêutica, a indústria aí da medicina, isso tudo é prova de que as coisas não estão bem, irmãos. O mundo é perigoso, doenças infindas. Males sem fins que assolam os nossos corpos. Vivemos em constante perigo dentro e fora de casa. É por isso que Jó, veja comigo no capítulo 14, ele vai dizer para nós o seguinte. Olha o que é que ele fala. Jó, capítulo 14. Um homem nascido de mulher vive breve tempo. Ele já está dizendo aqui que vai morrer, né? O homem vai morrer. Cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E ainda lhe digo mais, um agravante aqui. Uma vez que cremos no Senhor, esses males se intensificam e, de fato, eles são exponenciados na vida dos fiéis. Embora a maioria de nós, né, como vemos aqui no Salmo 119, não tenha que lidar com batalhas e inimigos mortais, à semelhança de Davi, ainda assim nós lidamos com as mais variadas tribulações que põem em constante perigo nossas vidas neste mundo tenebroso. Embora você não tenha alguém no seu encalço para lhe matar, você tem que lidar com tantas lutas, tantas coisas, tantas tribulações que realmente destacam para nós a semelhança de Davi, que nós estamos de contínuo em perigo de vida. E a vida cristã ainda é mais perigosa. Por isso que John Bunyan, na sua alegoria do peregrino, destaca, né? Cristão ali, constantemente com a sua armadura. No momento que ele chega no Palácio Belo, ele recebe a armadura. E Paulo diz isso para nós, está em Efésios 6, né? Tomai toda a armadura de Deus. É luta, é peleja, são perigos. Nossa vida é realmente complicada porque, além do diabo trabalhar a granel no mundo, ele vai trabalhar de forma mais especificamente nos fiéis. Você passa a ser alvo mais intenso de Satanás. Nós temos o equívoco de esquecer que em nossas lutas conjugais o diabo está empenhado. Nós temos o equívoco de esquecer que em nossas lutas familiares com nossos filhos o diabo está empenhado. Nós esquecemos que nas lutas da igreja o diabo está empenhado. Nós paramos, eu acredito que seja por medo do estigma pentecostal, de dizer, o Senhor te repreenda.
Luta, irmãos. Setas, dardos inflamados, um sistema contrário a Deus, seu coração lhe traindo, seu coração lhe trai enquanto você dorme, é por isso que Davi pede para ser guardado até no seu sono, porque enquanto você dorme, Deus guarda o seu coração. Como diz o Salmo 127, Salomão fala, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Mas você ali, dormindo, às vezes você tem um sonho terrível, um sonho que vai despertar, alavancar uma tentação em você, que vai fazê-lo acordar, galopando para o pecado. Precisamos ser guardados disso também. Isso é um mundo perigoso. 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz isso. Uma breve consideração aqui da vida de Paulo faz-nos com que nos identifiquemos, né? Se não com todas, pelo menos com muitas das lutas e sofrimentos que o santo apóstolo passou. Né? 2 Coríntios capítulo 11, irmãos conhecem bem o texto. Paulo, precisando, diante da loucura, vamos dizer assim, da igreja de Corinto em questionar seu apostolado, ele diz para eles e apresenta as provas do seu apostolado. 2 Coríntios 11, 23, Paulo diz, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões. Interessante isso, né? Eu creio que são coisas que a igreja não está preparada. Eu creio que nós, como igreja, não estamos preparados. Claro, não sofrer como malfeitor. Mas o apóstolo Paulo foi preso várias vezes. Será que a igreja queria um pastor que enfrenta a prisão algumas vezes por conta da pregação do evangelho? Em açoites sem medida, Paulo fala. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Eu tenho tanto medo de água que eu só entro até a altura do tornozelo. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Meu Deus do céu, coisa terrível. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, outra coisa medonha. Em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, na sua própria pátria, em perigos entre os gentios, fora da sua pátria, em perigos na cidade, ou seja, lutas urbanas, em perigos no deserto, no interior, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além disso, ele diz, das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente, preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. A ideia de que crente espiritual é o crente mais forte. Paulo diz, não, eu enfraqueço também. Quem se escandaliza, que eu não me inflame, isso mexe comigo, me traz indignação. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E aqui vem um episódio muito interessante, porque isso aqui mostra muito da personalidade de Paulo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Grande líder, com carta, com autorização do Sinédrio, um homem respeitado na sua nação, foge como um bandido da cidade, dentro de um cesto, como um contrabando. Isso foi humilhante para Paulo. Por isso que ele relata isso. Isso mexeu com a sua dignidade, isso doía nele. Ter que sair da cidade não pela porta, mas como se fosse, né, uma carga por cima do muro para não ser preso. Assuma, irmãos, é que nós temos um coração perigoso. Jeremias 17:9 diz isso para nós. Nós vivemos em um mundo perigoso. 1 João 5,19 diz isso, que o mundo inteiro jaz do maligno. E nós somos caçados por um inimigo extremamente perigoso, que como um leão vive a rodear-nos, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8-9. Sendo assim, nós precisamos ser vigilantes e não relapsos diante de tal cenário. Por isso que nós vemos que, se esse foi um fato na vida de Davi, nós sabemos que o foi, o é também na nossa. Com as peculiaridades de Davi, também com as nossas. Ele afirma no versículo 109 do Salmo 119, estou de contínuo
em perigo de vida. Somente os que não nasceram de novo, é interessante isso, não conseguem enxergar a periculosidade desse mundo. Eu lembro porque quando eu não era crente, isso não fazia sentido nenhum, eu nem pensava nisso. Né? O pessoal até brincava, diabo sou eu. Né? O mundo bom. Né? Pecado é cantado como virtude no mundo. Os fiéis têm ciência dos perigos, e dessa forma não fazem desse mundo a sua realização. O grande problema, eu creio que é esse, de nós ficarmos criando expectativas de um mundo que nos planificará. Isso jamais acontecerá. Claro que nós devemos orar, pedir a Deus que o bom Deus nos guarde nesse mundo perigoso, até o fim para a sua glória. Que Ele nos preserve, nos proteja. Né? De fato, vivemos para o Senhor, morremos para o Senhor. Isso não significa, ou não é sinônimo nem garantia de que não sofreremos males e danos, que todos são passíveis de sofrer nesse mundo, mas que a nossa alma estará guardada para sempre com o Senhor. Salmo 119, veja o versículo de número 109. Nós consideramos os perigos, ainda que brevemente, da vida cristã e como eles são exponenciados por sermos cristãos. Mas nós não estamos sozinhos. Veja o versículo 109. Todavia, não me esqueço da tua lei. Proteção permanente da palavra de Deus. Talvez, diante desse cenário, você se questione. Então, estamos entregues a nós mesmos? Estamos à mercê desse mundo? E assim, somos presas fáceis do diabo? É isso, pastor? Claro que não. Seria essa a resposta do salmista? Claro que não. De maneira nenhuma. A constatação, irmãos, de toda essa realidade periculosa remeteu o salmista para seu único amparo. E que amparo? Ele afirmou, veja no versículo 109, todavia não me esqueço da tua lei. Que maravilha isso. É sempre assim. O contexto mais escuro torna as estrelas mais brilhantes. Isso não é uma frase minha. Isso aqui eu parafraseei da oração de abertura no livro do Vale da Visão, quando ele destaca isso, que nas noites mais escuras, nas trevas mais profundas, as estrelas se tornam mais brilhantes para nós. As promessas de Deus resplandecem mais diante dos nossos olhos. Há um contraste aqui. Ele diz, eu estou em contínuo em perigo de vida. Ele fala isso. Todavia, ou seja, há um contraste, há uma esperança, há uma proteção, há uma certeza. E onde está essa certeza? De onde vem esse contraste? De onde vem essa proteção? Vem da tua lei, da tua palavra. Louvado seja Deus por isso. Maravilha isso, né? Geralmente nós pensamos assim, mas eu estou morando num bairro perigoso, mas graças a Deus que eu consegui fazer um muro aqui de 15 metros, né? Graças a Deus eu estou morando aqui, né? Enfim, mas eu consegui em cima desse muro de 15 metros botar uma cerca elétrica, e ainda embaixo botei uns cacos de vidro. Graças a todavia, estou em contínuo perigo de vida, Davi poderia dizer, mas tem um exército ao meu lado, tem homens, ele tinha homens poderosos, Davi com ele, Davi mesmo era um homem poderoso na batalha. Mas ele sabia que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. É isso que ele destaca. Eu estou em contínuo perigo de vida. Vou fazer um seguro de vida. Não tenho nada contra, faça. Vou ser previdente, vou me proteger, vou me precaver. Nenhum problema quanto a essas questões. Ser previdente, ser prudente, não é problema. Mas não é primariamente o que Davi considera. Ele diz, eu estou em perigo, a minha vida está em perigo continuamente. E eu preciso de quê? Eu preciso da tua lei. Eu preciso da tua palavra. O perigo maior está aí. É esse o grande perigo. Qual é o perigo maior? É esquecer a palavra. Por isso que ele diz, todavia, não me esqueço da tua lei. O maior perigo não é a sua porta de casa estar aberta. Feche, viu? Mas o maior perigo é o seu coração não ter a guarda da palavra de Deus. Esse é o maior perigo. É muito belo isso, né? Porque Davi destaca isso para nós de uma forma única, que
Ele diz isso, né? Ele poderia dizer assim, olha, eu me cerquei. Ele morava num palácio, ele tinha escolta, guarda real, ele tinha exércitos, ele tinha armas. Davi era homem de matar inimigo na unha, irmão, literalmente. E eu falo isso, né, no sentido de fazer raiva à pessoa, não. Ele matava na unha mesmo. Ele, com a espada dele, para arrancar a cabeça de uma pessoa, não tinha nenhuma dificuldade para isso, Davi. Ele era um guerreiro. Sabia se defender muito bem. Muito mais do que qualquer Muay Thai, Taekwondo de vocês, seja lá o que for, Jiu-Jitsu. Davi não tinha isso, não. Nada contra também, viu? Se a gente fala uma coisa, a pessoa, o pastor está contra. Não. Só não dá para mim, mas dando para você, não tem problema. Ele afirma não se esquecer. E isso não significa que Davi lutava para lembrar ou que ele não estava lidando, ou que ele estava lidando com um problema de memória, uma demência aqui qualquer que estivesse impedindo de lembrar. Ele não está tratando aqui de questões que podem até nos acometer. Às vezes a gente está procurando celular com o celular na mão, ou procurando a chave de casa com ela no bolso, mas não é disso que Davi está tratando. Ele diz que ele não esquece. Isso tem um peso aqui também muito importante de ensinamento, de sabedoria para nós. Que o salmista afirma que nesse cenário sombrio, ele traz em consideração a palavra de Deus. É isso que não esquecer, é exatamente isso. Eu sei que você não se esquece do Salmo 23. Graças a Deus por isso. Não me faça vergonha, né? O Senhor é meu pastor, está sendo gravado. Né? Você não tem problema com isso. Mas será que, de fato, nos momentos em que você se sente perdido, sem saber que rumo tomar, você traz em consideração que o Deus de Israel está guiando você como um pastor guia suas ovelhas? É essa a questão. Lembrar, não se esquecer da palavra, é isso. O que o salmista afirma é exatamente isso, a palavra de Deus. Ele traz à memória isso, e traz à memória essas promessas, e considera essas promessas. É por isso que você vai observar em Êxodo, quando Deus entrega a lei a Moisés, e quanto ao quarto mandamento, ele diz, lembra-te do dia de sábado. Por que ele não diz isso com os outros mandamentos também? É interessante porque aquilo ali toma em consideração, isso é importante, um dia em 7. Muitos textos aqui eu separei até no Antigo e Novo Testamento, mas no nosso tempo também. Eu quero que você abra comigo em 2 Pedro. Enquanto isso, quero aqui dizer uma coisa para os irmãos importante. Eu estava pensando nisso essa manhã, nessa semana. Irmãos, eu não tenho nada, vou abrir esse parênteses aqui enquanto você abre 2 Pedro, não tenho nada contra tecnologia. Estou aqui pregando, estou com um tablet aqui, com o sermão, as notas que eu fiz, não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas ouvir Bíblia não é a mesma coisa que ler a Bíblia. Entendam isso. Você tem que abrir a sua Bíblia, ler, parar e meditar. A Bíblia não é um apetrecho para você ouvir no carro para o trabalho. Pode até ser bom, não é pecado. Mas não é a mesma coisa de trazer a memória. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Um áudio ali eletrônico, ele não vai parar e dizer assim, meditou? Para no primeiro versículo, você vai meditar nele agora. Você precisa, como crente, ler. E às vezes a meditação está numa palavra. Às vezes o que Deus quer falar com você está numa conjunção adversativa como essa aqui. Todavia, mas, lembra-te. O Cid Moreira não vai parar para você meditar, não. Salmo 23, né? Oh Senhor, né? Ele não vai parar para você meditar. Ouvir Bíblia não é ler Bíblia. É bom, pode lhe ajudar. É melhor do que ouvir outras coisas que não prestam por aí. Mas entra no teu quarto. Fala com o teu pai em secreto. Teu pai que está em secreto te recompensará. E vou lhe dar outro conselho. Volte para a Bíblia impressa.
Muito bom, é útil, rápido, você pode consultar uma referência. Eu tenho aqui aplicativo de hebraico, de grego, numa dúvida eu rapidamente vejo aqui. Mas volte para a Bíblia impressa. Sabe por quê? Quando você está ali com a sua Bíblia no celular, as notificações chegam, os anúncios estão chegando, interrompem a sua meditação. Isso aqui é conselho prático, irmão, que eu estou dando para você. Estou proibindo nada. Estou dando uma instrução como pastor, como um pai. Abra só a sua Bíblia no seu quarto e ore ao Senhor. Reserve um momento para isso, se é no seu quarto, se é no seu horário de almoço, no seu trabalho. Desligue os aparelhos eletrônicos. Vamos continuar sendo o povo do livro, o povo da Bíblia. Equipamento eletrônico muito bom. Tenho, utilizo, me ajuda também. Mas nós precisamos trazer a memória, parar. E é isso que o salmista está dizendo. Todavia, não me esqueça da tua lei. Eu vou voltar para a tua lei. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, Pedro diz no versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Ou seja, Pedro está dizendo, vocês conhecem o que eu vou falar, vocês já estão confirmados nelas, elas já estão em vocês, mas vocês precisam lembrar delas. E a ideia aqui é o quê? Tomar em consideração. A palavra de Deus realmente ter implicância na sua vida. No sentido de quê? De que você aplique essas verdades, medite nelas. Como Davi aqui está fazendo, todavia, não me esqueça da tua lei, o mundo está caindo, eu estou em contínuo perigo de vida, lutas, tribulações, perseguições, mas o guarda de Israel está comigo, o Senhor é a minha sombra à minha direita, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Parar, meu pastor, o Senhor é meu pastor, tu é meu pastor, é meu mesmo, eu sou teu, tu é meu. Pedro continua, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Ele sabia, Davi, que não havia proteção maior. Ora, a palavra de Deus é o poder de Deus. Ele criou o mundo pela palavra, Ele sustenta o mundo pela palavra, Ele nos redimiu pela palavra. A voz do Senhor é poderosa, Salmo 29 diz isso, a voz do Senhor despedaça os cedros, a voz do Senhor faz trovejar, troveja o Deus da glória. É isso que nós precisamos. Perigos nos acometem, doenças mortais nos acometerão, mas a voz do Senhor troveja e dissipa todos os males, todos os temores. Não é por acaso que Paulo afirma que o Evangelho é o poder de Deus em Romanos 1,16. E o próprio Jesus orou, Pai, santifica-os, guarda-os, protege-os. Aonde? Aonde? Na verdade. A tua palavra é a verdade. A soma de tudo, irmãos, é que para vencermos o pecado em nosso coração, precisamos da palavra. Salmo 109, versículo 11 diz, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Para vencermos o mundo, precisamos da fé na palavra de Deus, como disse 1 João capítulo 5. Para vencermos o maligno, precisamos da palavra. Quando o peregrino é atacado por Apolion e ele já está caído no chão, com a espada distante da sua mão, ele busca força de onde não tem, agarra a espada, cita um versículo bíblico que diz, eu te vencerei, inimigo meu, e acerta Apolion com a espada, e o demônio dá um grito terrível, vai embora, e ele consegue se erguer com a graça de Deus pelo poder da espada, da palavra. Precisamos da palavra, pois somente ela é o poder de Deus. Quais perigos lhe assolam? É interessante que a gente pensa que não tem aplicação, é um vizinho que está lhe perturbando, é um parente que está no seu encalço, é uma doença, enfim. O que é que está lhe perturbando? Quais são os perigos que estão lhe incomodando? Erga a palavra. Nossas armas não são carnais, diz Paulo, mas poderosas em Deus, então erga a palavra, lembre da palavra, lembre da palavra. Como Davi diz, todavia não me esqueça da tua lei. Nós estamos, irmãos, em contínuo perigo de vida. Mas louvado seja Deus, que não nos deixou sem um amparo e proteção eficazes da sua santa palavra. Lembremos da sua lei nesse mundo perigoso, pois somente ela nos protegerá e guardará até o fim. Amém.
Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, porque estamos aqui, Senhor. Não te esquece de nós, Senhor. Não nos deixe sozinhos neste mundo perigoso. Estamos em contínuo perigo de vida, são tantos os perigos que surgem, que se levantam contra nossa vida, nossa fé, nossa família, nossa amada igreja. Mas nós lembramos da Tua palavra que com certeza a tudo conduzirá, tudo consertará, tudo protegerá. E nós louvamos o Senhor. Ajuda-nos para que possamos trazer à memória, lembrar, não esquecer, porque esse é o maior perigo, para que possamos viver de modo agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.